Muito boa tarde, estamos na loja Conde Saint-Germain e vamos receber hoje a Regina Medina, nossa irmã, para fazer uma apresentação sobre reflexões sobre mediunidade, curas, materializações. É um tema muito interessante, é um tema que realmente está em aberto para estudo e estamos muito curiosos para saber o resultado dessa pesquisa que foi feita. Regina, então seja muito bem-vinda, todos sejam muito bem-vindos, que a gente possa aproveitar o melhor desse tema. Muito obrigado. Bom, gente, boa tarde a todos. Eu não sou, não tenho mediunidade nenhuma, mal tenho um pouquinho de intuição, mas eu tenho muita curiosidade com esse tema. Eu acho que é um tema que atualmente mudou muito, assim, andou, as coisas andaram muito em termos de pesquisa e outras coisas. Então, é um tema que é importante a gente trabalhar, pelo menos refletir sobre isso. E se nós não temos essas características, mas a gente tem que ouvir aqueles que têm, saber o que eles pensam, né? E ver que conclusões podemos tirar dessas coisas todas. E eu tentei fazer um apanhado, então, de uma porção de situações, com as próprias pessoas falando sobre esse assunto. Então, vamos conversar. Agora eu tenho que compartilhar aqui a tela. Tá dando para ver? Ainda está processando a informação. Agora pode ampliar um pouquinho mais, Regina. Agora foi, já dá para ampliar, né? Isso, Agora está ótimo. tá bom. Então, peraí, deixa eu agora ver só uma outra coisa aqui. Tá bom. Tá tapando um pouquinho para mim aqui a parte escrita, mas de qualquer jeito acho que dá para quebrar o galho. Vocês estão vendo a tela direitinho, né? Sim, está ótimo. Onde é que tem aquele view? View é que eu consigo arrumar aqui. Ah, acho que eu conseguia. Nós estamos vendo a tela até o fim. Tá, É esse texto que aparece. isso. Tá bom. Acho que agora tá. Eu que sumi, mas não estou conseguindo me colocar aqui, não. Deixa eu ver, peraí. Ah, tá. Ah, acho que tá bom. Tá dando para ver direitinho a tela toda. O que você vai apresentar está perfeitamente Ah, então tá visível. bom. Isso aqui é o importante. E Bom, nós gente, estamos te vendo também, Regina. então tá. Deixa eu voltar aqui ao início. Tá aqui. Bom, gente, eu vou começar essa conversa a partir só de duas experiências pessoais que eu tive com cura, né? Eu já até contei para vocês uma delas, a outra não. Essa pessoa, essa figura chamada Curimara, que está aí ao lado esquerdo, quando as minhas filhas eram pequenininhas, a mais velha, que só tinha mais velha, que era pequena, estava com 1 ano mais ou menos, ela era uma criança que vivia doente. Era uma criança magrinha, que eu dizia para o Valério que eu ficava com vergonha de levar na praia, parecia que a criança passava fome, de tão magra que ela era. Ela não melhorava de jeito nenhum.
E assim, era uma preocupação para a gente, por que isso acontecia? Aí um dia o pai do meu genro, ele frequentava um centro, e ele então disse: "Ah, você não quer dar um jeito de pedir lá no centro para ela melhorar, pela cura dela? Porque lá nós temos uma entidade que se chama Curimara, que é esse retrato aí que fizeram dele, né? E esse Curimara, ele foi um sacerdote egípcio e ele matou muitas pessoas, sacrificou pessoas e com rosas, e ele regava as rosas com sangue, uma coisa muito esquisita. E hoje ele já em um outro nível, ele já livre das suas contas, né, pesadas, ele hoje trabalha com cura e ele trabalha com rosas, ele oferece uma rosa imantada para a casa da pessoa para ajudar na cura. E aí, então, era um trabalho assim longo, que ia até de madrugada, à noite. Eu não tinha a menor condição de ir. Eu falei, Valéria, eu não vou, porque eu não posso, eu tenho que ficar com a garota. Mas você pode ir. E Valéria foi, então, sozinho. E realmente foi uma coisa impressionante. Essa pessoa curou a minha filha. A partir dali, ela se tornou outra criança. Ela começou a engordar, ganhar peso, ficar. Foi a cura. Então, eu fiz esse agradecimento agora aqui no começo. Bom, mas o interessante é que essa pessoa, o pessoal que frequentava o centro dizia, quando fazia um pedido a ele, tipo assim, olha, eu vou ser operado e você olha por mim na cirurgia. Então, a pessoa contou que uma vez numa sala cirúrgica completamente vedada, que a gente sabe que é, como é que é, apareceu uma borboleta amarela. Ele aparecia uma borboleta amarela quando ele queria mostrar a presença dele. Olha só, isso tinha testemunhas e aí a pessoa sabia da presença dele lá, né? E os médicos ficavam doidinhos. Que isso? Como apareceu esse bicho aqui? Então, eu quis deixar esse testemunho. E o outro foi no México, que eu também ia ter uma cirurgia, ia ter que tirar uma coisa lá que eu estava preocupada, eu mal tinha feito uma cirurgia, 6 meses depois eu tirar outra coisa. E o fato é que eu fui a esse lugar aí, né, Chichen Itzá, que é um lugar que faz uma homenagem enorme a um ser que é um grande ser, um grande instrutor, que tem até na Sociedade Teosófica de Adyar, né? Que eles chamam de Kukulkan, mas ele tem um outro nome também, é Quetzalcoatl. Então, esse Quetzalcoatl é o mentor, vamos dizer assim, daquele lugar, né? É o homenageado ali, é o que os trabalhos eram feitos com a ajuda dele, eu sei lá. O fato é que o guia falou assim: olha, se alguém tiver algum problema de saúde, faz uma mentalização aqui, porque é o lugar ideal, porque esse lugar aqui trabalhou com curas. E eu fiz a mentalização. E aí realmente passei depois muito mal. Foi uma coisa estranhíssima que eu falei assim: caramba, ou eu fiquei boa, ou eu piorei de vez. Bom, melhorei e vim embora. E quando cheguei, fui fazer o exame, imediatamente, que eu estava curiosíssima do que tinha acontecido. E não deu outra. O que existia sumiu-se. E eu tenho os exames para provar isso. Eu guardei até o dia de hoje. Vou mostrar para vocês um dia. Então, quer dizer, eu resolvi começar assim, com essa situação que eu, por um acaso, foram vivências que eu tive. Mas vamos lá. Coisas estranhas. A gente fala muito em reencarnação. Hoje nós temos muitos casos de pessoas que aparecem que lembram de outra encarnação. A gente sabe disso. Com essa história da gente estar vivendo mais também, eu acho que, não sei, essas coisas estão aumentando muito, estão aparecendo muito. Então, não é raro hoje em dia, a gente tem vários testemunhos, principalmente de crianças, que falam de uma outra vida. Agora, o caso dessa senhora aqui é muito estranho, porque
ela era uma criança, né? Acharam que ela ia morrer, porque ela levou um tombo, e não, ela voltou de uma hora para outra, para espanto dos médicos, mas nessa volta ela começou a lembrar de outra. E começou a ter um outro tipo de vivência ao longo do tempo, que ela acabou escrevendo uma porção de coisas e se lembrou perfeitamente da vida que ela tinha. Agora, o estranho é que isso foi uma vivência no Egito, há 2.000 anos, 2.000 e tantos anos atrás, e ela rendia homenagem à pessoa com quem ela teve um caso, que foi o faraó Sete, é esse aqui, que está aqui na turma, e ela via o faraó Sete. Ela falava com ele. E alguém da família dela, que era o sogro dela, uma vez que estava na casa, o marido dela estava viajando, que ele trabalhava no outro país, ele ficava para lá e para cá, e nessa o sogro viu a entidade, ficou apavorado, foi embora, não quis saber mais nem de nada disso. Aí acabou que ela sozinha tomou o rumo de ir para um lugar que ela dizia que era a casa dela, que era em Abydos, no Egito, né? Um templo antiquíssimo, que é antes dos faraós ainda, esse templo, né? Esse lugar lá. E então ela resolveu ir para lá, ficou lá até o fim. Ela praticava rituais egípcios, ela fazia as homenagens lá nesse templo, né? E acabou que foi a primeira mulher a ser contratada pelos egípcios para trabalhar com arqueologia. Ela trabalhava com a equipe de arqueologia, coisa que mulher não fazia, mas eles a chamaram, porque o envolvimento dela com aquilo tudo era tremendo. Ela chegou até a descrever como é que era o templo, porque ele estava muito soterrado, né? Muito quebrado, e ela ajudou a reconstruir coisas que eles não sabiam como é que iam recolocar. Então, é um caso assim impressionante, porque uma coisa é você dizer assim, eu estou me lembrando da minha vidinha anterior, dessa aqui. É o mais comum. Agora, esse caso aqui, vamos combinar que é para lá de estranho. Eu não sei nem o que dizer a respeito. Aliás, hoje eu não vou passar nada para vocês que eu digo assim, olha, eu não sei nada. Eu simplesmente estou compartilhando coisas estranhíssimas para as nossas reflexões. Eu não sei dizer o que é isso, absolutamente, mas é real. A pessoa foi bastante registrada, tudo foi absolutamente registrado, e ela foi coerente e fiel a isso até morrer. É uma inglesa, Dorothy Lewis, que acabou saindo da Inglaterra e viveu a vida dela inteira no Egito. Então, está aqui ainda a história dela, né? Ela dizia que ela se chamava Bentrechit. Ela tinha sido uma sacerdotisa e aí o que acontece? Ela ficou grávida do faraó e aí botaram contra a parede, queriam que ela dissesse quem é que tinha feito aquilo, e ela, para não dedurar o faraó, ela preferiu morrer, e ela foi morta. Olha que coisa doida, muito doida mesmo. Bom, agora vamos voltar na história. Como é que começou essa questão do espiritismo? Que ninguém falava nisso, não existia até o século XIX, né? Início do século XIX. 1800 e qualquer coisa, começaram a aparecer essas tais de mesas girantes. Era uma brincadeira. As pessoas se reuniam ali, né? Se concentravam e começaram a ter comunicação com seres que eles nem sabiam o que era, nem como é que era. Então, no início, levava aquilo uma brincadeira, era uma experiência. Só que, com o tempo, isso foi ficando meio sério, né? Então, acabou que alguém, que foi o Kardec, resolveu fazer perguntas sérias. Falou, não, isso não pode ser normal.
Isso tem que ter uma razão de ser, um porquê, um ensinamento. O que é isso? Não é uma brincadeira. E aí começou a fazer perguntas sérias. E quando ele começou a fazer perguntas sérias, o que aconteceu é que aqueles brincalhões falaram assim: olha, a gente não sabe a resposta, mas nós vamos chamar os que sabem. E começaram a chamar outros de outro nível que pudessem responder as perguntas. Aí então surgiram alguns que a gente ouve falar no espiritismo, que tem um que é o espírito da verdade, eles às vezes não davam o nome, às vezes davam, às vezes não. Um era, por exemplo, o rei Luís XIII, que era uma pessoa muito religiosa e que se considerava assim o responsável pela França, né? O responsável espiritual pela França. Então, ele também, às vezes, respondeu perguntas e tudo mais. Bom, mas o interessante é que isso se tornou uma moda enorme e se tomou assim, um papel muito presente, muito forte nas sociedades da época. Então, gente, por exemplo, que era da nobreza de vários países, faziam essas coisas porque era uma curiosidade. O que é isso? Né? Então, a curiosidade acabou e a brincadeira acabou levando a coisa mais sérias. Inclusive, o livro dos espíritos, que é uma coisa realmente fantástica. Tem explicações incríveis. O Evangelho segundo o Espiritismo também. São livros muito sérios, muito bonitos, muito claros em explicações. Que a gente não pode deixar de destacar. Então, essa foi a primeira experiência. E sem falar que o nosso Kardec, né, o irmão Kardec, ele foi um druida, né? Ele recebeu a mensagem que era um druida, que ele tinha sido um sacerdote druida, e o nome Allan Kardec é o nome do druida, não é o nome dele. O nome dele não tem nada a ver com isso, né? É o professor Rivail. Ele era o professor Rivail. Bom, agora, logo em seguida, chega Blavatsky, que é outro fenômeno, mas com uma linha completamente diferente. Então, é interessante que, quase ao mesmo tempo, se abre uma linha espiritual muito forte. Uma que é mais assim chegada ao Ocidente e outra ao Oriente, que é a Blavatsky, né? A Blavatsky ligada aos seres, aqueles mestres do Himalaia, traz toda uma sabedoria antiga da parte oriental, e o Kardec traz da parte ocidental, porque embora as pessoas não soubessem, mas reencarnação era parte do estudo dos druidas. Os druidas acreditavam em reencarnação. Então, não era uma novidade. Não, simplesmente estava voltando. Era uma coisa esquecida que os romanos destruíram isso. Bom, aí surgem as materializações. A família da Blavatsky, lá na Rússia, também fazia experiências do tipo mesas giratórias. A irmã dela participou dessas coisas. Então, eles tinham uma noção daquilo, eles participaram também. A nobreza russa participou também, e a da França também. Principalmente na França, foi um grande lugar onde as coisas mais aconteceram. Mas aconteceram em outros lugares também, inclusive nos Estados Unidos. Bom, agora, a materialização é uma coisa mais doida ainda, porque imagina naquela época surgir isso. É claro que tinha muitas assim coisas que não eram reais. Houve um pouco de fraude também nessa história, mas aconteceu e a Blavatsky, inclusive, foi testemunha. Ela foi investigar. Aí vamos ver o que ela disse. Mas era impressionante ver como os espíritas davam as boas-vindas a essas criaturas provenientes do umbral.
Eles choravam, alegravam-se em volta do médium vestido com essas sombras vazias materializadas. Se eles soubessem que esses simulacros de homens e mulheres eram feitos inteiramente de paixões e vícios terrenos e de pensamentos mundanos, dos restos de personalidade que havia existido, porque são aqueles restos que não puderam acompanhar a alma e o espírito libertados e que foram deixados à espera de uma segunda morte na esfera terrestre, que podem ser vistos por um médium comum ou pelo público. Resíduos psíquicos que as mentes abandonam ao atravessar o plano psíquico. Então, ela diz que a maioria das pessoas, pelo menos, quando passa para o outro lado, a parte espiritual vai em frente. E o que fica é aquela parte mais sombria, aquela que não pode ir, e que às vezes tem vitalidade. Então, os médios às vezes se aproveitavam disso para fazer alguns trabalhos. Então, tem uma parte de realidade, mas que tem essa situação tão difícil aí, como tem outra parte também que pode ser real, mas é raro. O que ficou muito claro é que isso é muito raro. Mas ela foi, ela viu, ela tinha um outro preparo, né? Tinha visão para ver o que estava acontecendo. Mas a gente tem que entender que o espiritismo também estava começando. Eles também estavam aprendendo. Eles acharam no início que os espíritos eram todos uma maravilha, e não era verdade. Aquelas comunicações não tinham essa característica, não. Bom, em contraste, mas olha só o que ela diz. Em contraste com este tipo inferior de manifestações e os chavões da linguagem dos médiuns, existem fenômenos verdadeiramente maravilhosos de um nível mais elevado, onde são mostrados inteligência e conhecimentos indiscutíveis. Esses, diz ela, surgem da atividade do eu interno ou superior do sensitivo. Ou seja, o sensitivo ele tem que ter um canal mais elevado, mais superior, para ele poder acessar isso. Que é o que aconteceu com Kardec também. Porque ele era uma pessoa séria, ele era um estudioso, e ele era uma pessoa que já tinha toda uma bagagem espiritual de outras vidas. Então, ele foi o canal certo para ter conhecimento dos princípios e das coisas sérias que eles queriam passar. Não foi para qualquer um. Em outros casos, uma alma avançada pode usar um canal puro para alcançar algum objetivo benéfico. Um exemplo disso talvez seja a experiência de Abraham Lincoln com a médium contada não, vai ser contada agora, tá? Bom, nos Estados Unidos foi uma loucura esse negócio do espiritismo também. Por isso que a Blavatsky e o Olcott acabaram se encontrando lá para fazer essa pesquisa. Na Casa Branca, houve várias sessões na época do presidente Lincoln. Eu, outro dia, estava assistindo um programa que era sobre a vida dele e aprendi uma opção de coisas que eu nem sabia sobre ele. Ele, por exemplo, tinha perdido mãe, irmã, filho, perdeu um filho também. Então, quer dizer, ele já tinha vamos dizer assim, uma curiosidade por causa das perdas que ele havia sofrido. Fora isso, ele teve que carregar um fardo muito pesado, porque ele pegou a Guerra de Secessão. E muitas pessoas morreram. Aquela guerra foi uma coisa horrorosa, porque, assim, 1/3 da população foi o que sobrou. Morreu muita gente, mas muita gente mesmo. Mas foi uma época de embate de uma nova mentalidade que surgiu, inclusive com a questão dos escravos, foi que acabou com a escravidão nos Estados Unidos. Isso foi antes da nossa, por exemplo, né, que foi das últimas. Então, ele teve que
lutar com isso, ver as pessoas morrerem, mas sem poder voltar atrás, porque ele não queria abrir mão da história da escravidão de jeito nenhum. Ele achava isso era uma coisa pessoal, no início não, mas depois ele assumiu isso de toda boa vontade. E o que acontece? Ele foi muito orientado por uma pessoa, uma mulher chamada Annette Colburn, que está aqui, né? Que dizem que tinha uma mediunidade maravilhosa, que era quem participava das sessões da Casa Branca, né? E que ela contou, ela orientou o Lincoln em várias situações. Então, esse livro, por exemplo, aqui, ó, que eu não li, eu não sabia que existia, mas eu fiquei até curiosa, um dia eu vou ler. Depois da história dele que eu vi na televisão, eu fiquei realmente curiosa de ver como essas coisas aconteceram. E acabou que ele foi assassinado mesmo, né? Não teve jeito, ele pagou o preço. É aquela história, muitas vezes esses espíritos que têm que fazer grandes modificações, o caso da escravidão era uma coisa muito séria mesmo, ele pagou o preço com a vida dele, porque ele ia tentar botar os negros para votarem, ele queria que eles fossem votar. E aí, aquele doido lá deu um jeito, era um ator que deu um jeito de matar. Aqui no Brasil não chegaram a esse ponto, mas a gente sabe que foi um dos motivos por que a monarquia caiu também. Então, essas coisas têm um preço, um custo, e faz parte. Bom, deixa eu ver se eu consigo tirar isso daqui. Ah, conseguia, para eu poder ler. Bom, agora vamos ver um pouquinho o que HPB diz sobre o espiritismo. Uma das razões básicas porque os teosofistas desencorajam a noção de que os mortos se comunicam com os vivos é que esse constante envolvimento dos mortos com o nosso mundo, com todas as suas misérias e crueldades, transformaria a morte no inferno e não no céu. A alma requer paz, um descanso espiritual entre uma vida e outra. Isso, entretanto, não significa que estejamos separados dos nossos seres queridos que morreram. Ela diz que, de certa forma, nós temos uma ligação com eles, mas não é eles vêm aqui, somos nós que vamos onde eles estão. E eles não têm muita noção, na maior parte das vezes, né, do que está acontecendo aqui, ou com os familiares, ou com a gente, porque é uma forma deles terem realmente um sossego e trabalhar uma outra etapa da vida espiritual deles. Mas ela diz que estamos com aqueles a quem perdemos na forma material e muito, muito mais perto deles agora do que quando estavam vivos. Olha que coisa interessante. Pois o puro amor divino não é meramente a flor de um coração humano, mas tem suas raízes na eternidade. O amor além-túmulo, embora vocês possam chamá-lo ilusão, possui uma potência mágica e divina que reage sobre os vivos. Manifestar-se-á nos seus sonhos e com frequência em vários acontecimentos, em proteções e salvamentos providenciais, pois o amor é um forte escudo, não limitado pelo espaço ou tempo. Além disso, o karma faz com que mais cedo ou mais tarde todos aqueles que se amaram com tamanha afeição espiritual reencarnem mais uma vez no mesmo grupo familiar. Isso é muito interessante. E a gente sabe que há inúmeros registros de casos de proteção de mãe para filho, coisas desse tipo, né? De gente que já foi, em algum momento, recebe uma autorização para dar uma proteção para o filho num momento difícil. Bom, é claro que o que une também é o ódio, mas aí não tem nada a ver com vida nesse outro plano, aí já é coisa daqui mesmo, né? Bom, outras coisas que ela diz. Como seguidora prática do espiritismo oriental, eu posso esperar confiantemente pelo tempo,
em que, com a ajuda daqueles que sabem, o espiritismo americano, que mesmo em sua forma atual provou ser uma ferida de parte dos materialistas, torne-se uma ciência e algo de certeza matemática, em vez de ser considerada apenas como uma louca ilusão de monomaníacos epiléticos. Então, ela diz que aquilo que estava acontecendo naquele momento, que ela dizia que era uma loucura, que nunca viu tanto médium como tinha nos Estados Unidos, mas que aquilo ia ter um andar, quer dizer, aquilo ia ter uma evolução diferente. E a gente realmente, eu acho que nesse tempo nosso, a gente já vê uma diferença muito grande do que acontecia naquela época. Embora os problemas, logicamente, também vão existir, porque isso sempre vai existir. Mesmo com os nossos gurus aí, quantos já decepcionaram, né? Quanta coisa ruim a gente já viu de pessoas que a gente não esperava. Então, faz parte. A humanidade é assim. Não obstante a oposição egoísta e pecaminosa da ciência, imagina naquela época o que confusão que houve com a ciência por causa disso. Ao espiritismo em geral, e a dos cientistas em particular, que, esquecendo que seu primeiro dever é iluminar a humanidade, permitem, em vez disso, que milhões de pessoas se percam e vagueiem como navios avariados, sem piloto nem bússola, entre os bancos de areia da superstição. Então, ela critica aí a falta de estudo sério, até da própria ciência, com relação a tudo aquilo. Bom, só para vocês terem uma ideia do que rolava por baixo dos panos, a gente viu ali o Abraham Lincoln, né? Que fazia sessões na Casa Branca. Outro é esse aí, ó, Benjamin Franklin. Ele morreu com 84 anos de idade. Na lápide do seu túmulo, por ordem sua, tá aí até o retratinho do túmulo, né? Gravou-se o seguinte epitáfio: aqui jaz, para sustento dos vermes, o corpo de Benjamin Franklin, impressor como a capa de um livro velho, com as folhas já rasgadas e a encadernação estragada. Mas não ficará a obra perdida, pois reaparecerá, segundo crê, em nova edição, revista e corrigida pelo autor. Olha que coisa bonita que ele fez questão de deixar na lápide dele, né, sobre a reencarnação futura, que ele tinha certeza da reencarnação. Então a gente vê que e por baixo dos panos as coisas estavam atuando. Tinha muita gente que ficava quietinho, fingia que era protestante, não sei o quê, mas estava estudando, estava rolando lá atrás de respostas quanto ao espiritismo, né? Então, olha só outra coisa que ela deixou. Essas coisas que eu estou mostrando aqui para vocês são de um livro novo, que não tinha em português, não. É um que foi lançado agora, obras compiladas, que tem HPB, tá? Então, isso foi agora traduzido, é um livro desta grossura que eu comprei e tirei de lá, porque nunca falaram sobre isso. Isso, para não criar muita confusão, não era muito falado, mas surgiu exatamente na época que eu tinha imaginado fazer isso. E eu achei isso muito bom, fiquei muito feliz. O futuro do Espiritismo. Apesar de todas essas coisas, o Espiritismo se elevará acima de tudo e seu progresso pode ser tão pouco ajudado quanto o despontar da manhã ou o nascer do sol. Como primeiro, a verdade gloriosa surgirá entre todas essas nuvens negras reunidas no Oriente. Como último, sua brilhante luz será derramada ao despertar da humanidade com seus raios deslumbrantes. Estes raios dissiparão essas nuvens e as névoas insalubres de 1000 seitas religiosas que desgraçam o presente século. A verdade prevalecerá, finalmente, e o Espiritismo, conquistador do novo mundo, unirá para sempre uma fraternidade imortal
todas as raças antagônicas, pois este novo São Miguel esmagará para sempre a cabeça do dragão da morte. Então, ela aqui, quando ela está falando espiritismo, ela não está mencionando o espiritismo, é aquele novo conhecimento de que existe um algo mais. E também aí vai entrar a parte oriental, que fala perfeitamente do espírito, que mostra fenômenos também. Então, é o papel deles, né? Primeiro do Kardec, depois dela, com uma outra linha completamente diferente, mas levantando o véu e dizendo: gente, morte não existe. Isso era uma novidade naquela época. Então, realmente uma coisa fantástica. E nós temos aí o túmulo do Allan Kardec, que é estilo druida, né? Tem aí direitinho, como se fosse um monumento druida, né? E nascer, morrer, e nascer ainda, e progredir sem cessar. Tal é a lei. Então, isso é o que está escrito no túmulo dele, que dizem que é um dos mais visitados lá de Paris, desse cemitério Père Lachaise, né? Inclusive pelos brasileiros, imagina, né? Bom, então, essa é a parte espírita. Mas, vidência. A gente sabe também que temos videntes fantásticos, né? Eu não vou me reter muito com esse assunto, não. Só deixei um exemplo, já que nós estamos falando dos Estados Unidos, estamos falando do espiritismo lá. Então, o Edgar Cayce foi um grande vidente. É um cara que ele era dormindo, todo o trabalho dele, ele não tinha consciência. As pessoas é que anotavam o que estava em volta dele, e iam anotando o que ele dizia. E ele é um cara que ele chegou à Atlântida. Ele deu características da Atlântida, pessoas que ele tratou, vamos dizer assim, pessoas problemáticas, ele chegou a retornar a vidas de Atlântida. Ele foi um grande vidente, né? E ele deixou muita coisa escrita, tem tanta coisa escrita dele, que eles ainda não trabalharam com tudo. Tem esse museu aqui, ó, só do que ele deixou de trabalhos, né, desse tipo, e muitos deles ainda não foram nem estudados, porque não teve quem fizesse, não tem tempo para isso, é uma dificuldade, né? E em cima de quem trabalhou a vida inteira, escreveu a vida inteira sobre isso. Então, ele é o profeta adormecido, né? Bom, agora um pouquinho de HPB. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Não, pulei não. Bom, a Blavatsky é um ser que, desde criança, ela tinha CIDs. Ela sempre viu, ela tinha evidência, ela sempre fez premonições, assustava as pessoas da família. O pessoal tinha pavor que ela viesse dizer que alguém ia morrer, porque ia morrer mesmo. Então, as babás dela, as pessoas que trabalhavam com ela, tinham medo danado disso. Ela via seres, inclusive, da natureza, né? Ela descrevia coisas que ela contava história para as crianças ficavam doidas. Tal era a realidade daquilo que ela estava passando, né? Ela não tinha grandes controles sobre a mediunidade dela, mas com o tempo a gente sabe que só depois que os mestres começaram a cuidar dela para valer, que ela conseguiu vencer a parte mediúnica dela, que ela não tinha controle. Mas se a gente olhar toda a obra, como é que foi escrita a Doutrina Secreta, Isis Sem Véu, quem viu como ela estava escrevendo, a gente vê os fenômenos todos que ela conseguia assim trabalhar com aquilo, né? Então, por exemplo, ela via coisas na frente dela como se fosse um filme e ela ia descrevendo. Ela usava livros que não estavam ali, então ela consultava o livro que estava lá no Vaticano. E depois, das vezes, pedia alguém para ir lá no Vaticano para dar uma olhada, que podia ter alguma
data invertida, alguma coisa, e como ela viu o negócio como se fosse uma tela na frente dela, podia acontecer isso. Então, ela às vezes pedia para alguém ir lá procurar o livro e tentar descobrir aquilo se estava certo. E ela trabalhou com tudo isso. Agora, vocês estão vendo essa mãozinha aqui, escura? Isso aí foi um fato real, né? Que a Constance, que era a governanta dela, que tomava conta dela, era uma pessoa que era da nobreza, mas que veio mesmo para ficar com ela. Foi um papel que ela assumiu e ela disse que viu a mão. Uma vez que ela tentou fazer alguma coisa, ela viu a mão, como se aquela mão tivesse impedindo que ela fizesse o que ela ia fazer. Acho que ela ia apagar uma luz, alguma coisa assim. E uma vez ela disse que já era mais de meia-noite e que não apagava de jeito nenhum a tal da luz, e tinha uma luzinha que acendia, ficava do lado da cama dela, né? E aquela luzinha tinha uns efeitos especiais, umas coisas estranhas, mas que normalmente lá para meia-noite ela apagava. E a luz não apagava, não apagava, já estava de madrugada. Aquilo irritou a Constance e ela, o que ela fez? Ela foi lá e apagou a luz. Aí acenderam a luz de novo. Aí ela apagou a luz, acendeu a luz de novo. Ela tentou fazer uma opção de coisa, não deu certo. E aí ela resolveu chamar a Blavatsky. E começou a chamar, Madame Blavatsky, Madame Blavatsky. E aí ela quase matou a Blavatsky. Ela acordou com o coração batendo, apavorada. E ela falou, eu estava com o meu mestre, por que você me chamou? E disse que uma vez o Alcott também tinha feito a mesma coisa, e chamou quando a forma dela astral estava fora. E aí, então, ela obrigou a Constance a prometer que nunca mais ia fazer uma coisa daquelas. Porque ela realmente saía direto. Ela não passava a noite no corpo dela. Então, quer dizer, são coisas muito interessantes. Esse livro, Reminiscências de HPB, né, e a Doutrina Secreta, é que conta essa história, que tem muitas coisas que a Constance Weimar, que era a, a governanta dela, deixou. Bom, agora nós vamos falar de outra coisa, da mediunidade. Nós falamos da mediunidade que a Blavatsky, embora as pessoas não digam, me desculpe, mas ela tinha mediunidade, principalmente na sua fase infantil, na sua fase jovem. Ela demonstra isso com muita facilidade. E, fora a visão, essas coisas, como foi lá quando ela encontra com o Alcott naquele lugar, que, aliás, não apareceu, não sei se sumiu daqui, eu vou ter que ver. Eu botei aqui a foto do lugar onde eles ficaram. Eu não estou entendendo por que sumiu, mas eu vou voltar lá depois. A casa onde eles moraram, tudo registrado bonitinho, não estou achando. Bom, então o Chico Xavier, né, o nosso médium, importantíssimo, o interessante é que ele escreveu mais de 450 livros, que já venderam 50 milhões de exemplares, né? Em 2010 já tinha vendido isso. E ele não guardou um centavo de nada disso. Bom, o que ele diz sobre mediunidade? É a nossa curiosidade, porque nós não somos médios, como é que a gente vai saber, né? Bom, médium é uma ponte, e ele diz, aí é já é o Divaldo, já não é mais o Chico, é o Divaldo. O Divaldo diz que é uma emoção enorme ser médium aos 97 anos. E uma alegria por estar vivo. 97 anos que ele é mantido, né, pelos que trabalham com ele, os seres que trabalham com ele, porque ele faz um trabalho maravilhoso. Um dos trabalhos é esse aqui, A Mansão do Caminho, onde ele cria inúmeras crianças. Ele tem 600 e poucos filhos registrados no nome dele. Dele e do outro amigo dele, que já morreu até, mas que na época era vivo, que deu o nome também. E ele contando isso é engraçadíssimo. Ele diz que a primeira vez que ele salvou uma criança, essa criança tinha sido jogada no lixo, estava cheia de formigas, e aí levaram para ele aquela criança, era um menino, e ele imediatamente, depois que cuidaram da criança, a criança melhorou,
ele foi lá registrar, ele falou, vai ser meu filho. Levou o garoto para registrar. Aí a pessoa lá, né, no cartório falou, mas como é que é o nome da mãe? Ele falou, primeiro ele falou, não sei, mas depois ele disse, não, vou dizer qualquer coisa. E disse o nome de uma irmã, que já tinha até morrido. Ele deu o nome dela. E pronto. Aí registraram lá a criança. Foi a primeira criança que ele registrou. Mas ele registrou os 600, deu o nome dele pessoal. E é uma coisa linda essa obra que ele tem até o dia de hoje, que tem a ajuda de muita gente, claro. No Dia dos Pais, eu até passei no nosso grupo a homenagem dos filhos dele já adultos a ele. E foi muito bonito aquilo. Como pai, né? O pai deles. Mas o que ele diz pessoalmente da mediunidade? Um cara que desde 5 anos tem mediunidade. Mediunidade é um expurgatório das dívidas pessoais. Ou seja, não é uma coisa assim bacana, tranquila, como certas pessoas pensam. A HPB dizia que esse negócio de mediunidade é uma coisa muito perigosa, e ela tinha toda a razão. Então, essas pessoas aí que são expoentes, eles falam com muita clareza da situação deles. Então, ele diz o seguinte, que é uma coisa de dívidas pessoais. Mas, se praticando o bem, eu sofro mal, o que seria de mim se não fosse a mediunidade? Ele teve parada cardíaca, ainda novo, uns 40 e poucos anos, 3 tentativas de suicídio. E, quando ele tinha 18 anos, ele fugiu para o mar de noite, sem saber nadar, completamente igual um sonâmbulo. E aí, o amigo dele, que era o Nilson, viu que ele estava com a aparência mudada, entrou nas águas e o salvou. Ao voltar ao normal, o Divaldo não se lembrava de nada, exceto de um incêndio. Um espírito mal provocou uma visão como se ele tivesse um incêndio e há suicídios induzidos assim. Isso é uma realidade, infelizmente, e ele, o expoente que é, passou por essas coisas em fases mais jovens da vida dele. Isso é muito interessante, porque não tinha a menor consciência do que estava acontecendo. Ou seja, eles tinham poder sobre ele. Por isso que a mediunidade é tão perigosa. Hoje, com a estrada que ele tem, com o nível que ele atingiu, é uma outra coisa. Então, ele diz o seguinte, que o que consolou ele foi uma vez o Chico Xavier, porque o Chico disse para ele assim, a mediunidade é uma benção, é bom ser bom, e naquele dia as palavras que me disse mudaram a minha vida. A experiência pode ser dolorosa, mas também traz bênçãos. Bênção de curar, oportunidade de falar com, que ele teve essa oportunidade, Bernadette, Maria, crianças de Fátima, Santa Isabel de Portugal. Ele conta que a visão dessa Santa Isabel de Portugal foi uma coisa linda. Ela trabalhava ligada a ele, e tem mais, ela é mencionada no Espiritismo como a veneranda, é aquela pessoa que vem de vez em quando trazer uma mensagem nova de um patamar mais alto para aqueles que ainda estão lá embaixo. Mas o fato é o seguinte, que essa mediunidade deles oportuniza a alegria de curar e salvar. Ele vendeu milhões de livros e os guias atenuam as suas dores. Então, ele não esconde que isso é uma coisa muito séria, uma coisa muito pesada, mas que ele é o tempo todo ajudado, e como ele ajuda muitas pessoas, atenuam o sofrimento dele. Essa coisa da questão do médium ser induzido a suicídio, olha que coisa horrível isso. Né? Se uma pessoa como ele teve uma experiência dessa, imagina outros que são menos importantes. Né? Bom, deixa eu passar para a próxima agora.
Bom, todo mundo lembra do Sai Baba. Esse é famoso pelas materializações. Ele materializava um vibhuti, e o vibhuti era uma coisa que servia para curas também. Muitas pessoas viram o Sai Baba produzindo aquilo na frente de todo mundo. E o Divaldo Franco é muito grato a ele. Ele conta uma experiência pessoal com ele, porque ele diz que tinha uma cardiopatia, né? Em 1990, teve uma parada cardíaca. Os médicos lhe deram poucos meses de vida e as crises de angina se tornaram frequentes. Durante uma delas, o médium seguiu o conselho de um dos pioneiros da yoga no Brasil, que era o professor Hermógenes, que era amigo dele, e concentrando-se, ele pediu ajuda mentalmente a Sai Baba, de quem Hermógenes era devoto. Ele estava em seu quarto, na Mansão do Caminho, em Salvador, onde mantém aquela obra social. E teve uma enorme surpresa quando ele abriu os olhos e viu um indiano de pele escura e manto alaranjado ali sorrir. Segundo Divaldo, Sai Baba o saudou com a mão direita e ele simplesmente adormeceu e teve uma melhora extraordinária nos dias seguintes. Agora, eu coloquei aqui conexões ocultas, porque o que a gente pode achar que tem a ver Divaldo Franco com Sai Baba? Mas deve ter, porque olha só, além dele ser atendido pelo Sai Baba da forma que foi, ele acabou indo para a Índia, junto com Hermógenes, e diz que a viagem dele à Índia daria um livro. São vários relatos impressionantes. Logo no primeiro encontro com Sai Baba, o médium afirma que uma luz antecipou a aproximação do indiano, como já lhe aconteceu outras vezes, na presença de Chico Xavier. E quando Sai Baba se aproximou, eu me curvei e lhe toquei os pés, conta Divaldo, emocionado, ao se referir a uma das mais altas reverências do hinduísmo, adotada por ele espontânea e respeitosamente. Divaldo presenciou fenômenos de efeitos físicos produzidos por Sai Baba nos 15 dias em que ficou no ashram e conheceu de perto sua obra social e sua proposta pedagógica, que o inspiraram fortemente. No último encontro dos dois, às vésperas de partir, Sai Baba mostrou que se recordava da visita ao médium em Salvador. E aí, o que ele diz para o Divaldo? E o coração? Perguntou Edivaldo, com um sorriso que foi correspondido. Como está? Ou seja, ele lembrou ao Divaldo que ele o tinha curado numa hora difícil, que ele teve um problema com o coração. Bom, outro fenômeno impressionante é EQM, né? Experiência de quase morte. Também é uma novidade, gente, mas é uma novidade enquanto estudo, porque existem referências na antiguidade, sim, inclusive do Platão, que conta a história de alguém que teve essa experiência. Mas o fato é que isso estava esquecido, ninguém lembrava disso, até que dois médicos, o Dr. Raymond Moody e a doutora Elizabeth Kubler-Ross, resolveram de tanto ver seus pacientes, de tudo que é religião, de tudo que é lugar do mundo, que não tinha uma coisa nada a ver com a outra, contarem coisas estranhas e às vezes muito parecidas. Então eles resolveram pesquisar e fizeram uma pesquisa enorme com um monte de pessoas que tinham tido essa EQM e escreveram cada um livro. E existe na internet um vídeo maravilhoso que chama Vida Após a Vida, lindo, com alguns deles pessoalmente dando o depoimento do que aconteceu com eles. Então, hoje em dia, isso aqui é uma realidade. Você não pode dizer que nunca ouviu falar e que isso não existe.
que não é possível. É impressionante a quantidade. Agora, por exemplo, com a internet, a gente tem muito mais noção disso do que no passado, porque é lógico, tinha que esperar alguém ir na televisão ou alguma coisa assim. Hoje não. Hoje você simplesmente vê, você pesquisa o assunto e você acha inúmeros depoimentos. Esse aqui é um dos mais maravilhosos, lógico que a gente até uma vez acho que leu esse livro. Não, eu que fiz, eu acho, uma palestra sobre o mapa do céu. Esse médico, Ibn Alexander, ele era um neurologista completamente que não acreditava em nada, até que ele teve uma experiência dessas, que ninguém dizia que ele iria viver, porque ele teve uma meningite bacteriana grave. Ficou em coma por 7 dias. Mas não só voltou, como voltou outra pessoa. E contou as coisas que viu. Ele, por exemplo, descreve o astral de uma forma que você diz assim, poxa, ele leu o livro do Leadbeater, mas não leu. Foi experiência dele mesmo. Ele encontrou, por exemplo, do outro lado, uma irmã, uma menininha que tinha morrido, que era irmã dele e que ele não sabia. A família nunca contou que tinha tido essa criança e que essa criança tinha morrido. E a criança se apresentou para ele no astral. Então, é uma coisa espetacular. E ele, inclusive, tem também um vídeo na internet que ele foi recebido pelo Tim Boyd na Sociedade Teosófica Americana, em Chicago. Ele faz uma palestra lá para os teosofistas americanos. Fantástico, 2 livros maravilhosos. Esse caso aqui não é nada conhecido, mas eu nunca esqueci, porque eu me lembro quando isso aconteceu. Olha só, 2005, um garoto estava ali na Urca, naquela pracinha da Urca, estava saindo de uma festa, alguma coisa, com outros meninos, tinha outras pessoas, tinha um monte de gente ali na Urca, e esse garoto estava lá com aquelas crianças, e aquelas crianças fazendo barulho, fazendo gritaria, essas coisas, aquele balbúrdio de festa. E aí o que aconteceu? O maluco lá, o cara era até holandês, que, por incrível que pareça, com o tempo ele foi libertado, ele não pagou pena, né? Mas esse cara simplesmente deu uma flechada lá do alto naquele pessoal que estava ali embaixo fazendo bagunça na urca. E ele atingiu esse garoto de 12 aninhos, tá? O Francisco, que hoje é um adulto, tinha até o depoimento dele na internet, mas tiraram. Tiraram do YouTube, não sei por quê. Não sei se ele não quer ser conhecido, ele tirou. Mas o caso foi acompanhado pela mídia o tempo todo, não tem nada de esquisito nem de escondido. Então, ele foi ferido pela flecha, né, no dia. Foi em 95, ó. Foi 1º de junho de 95. E diz que a mãe dele tinha sonhado com um homem espancando seu filho a golpes de porrete até levá-lo à morte. Por esse motivo, ela tentou impedir que o Chiquinho saísse de casa no domingo. Mas o mais inacreditável é que ela assegura ter visto o rosto de quem agrediu seu filho e o local onde tudo acontecia. E o agressor é esse holandês aí, Reinbart, professor da Universidade Santa Úrsula, olha só, onde a mãe desse menino trabalhava como servente de limpeza, e foi exatamente como aconteceu com o garoto. Agora, esse menino ficou gravemente ferido. Olha só, vê aqui, ele teve pulmão direito, diafragma, fígado, baço, intestino perfurados pela flecha. Aí, ele acabou sendo socorrido no Hospital Miguel Couto, lá na Gávea. E foi um caso assim impressionante. Ele conseguiu sobreviver, saiu dessa situação gravíssima.
Agora, o que eu me lembro, e eu nunca esqueci, foi o cirurgião que o operou. Porque quando ele deu ele fez a reportagem na televisão, foi entrevistado, ele tinha saído daquela situação, ele ainda estava muito motivado, e ele falou assim: foi uma coisa muito difícil, eu não sabia bem como é que eu ia conduzir aquela cirurgia, de tão grave que era. Mas eu senti que uma mão, olha só, a mão pegou na minha mão e fez a cirurgia junto comigo. O cara estava tão impactado que ele disse isso na televisão. Talvez por isso que depois tiraram da internet, para não comprometer justamente a pessoa e tudo mais. Mas o médico, na hora, ele disse a verdade. Eu fui ajudado, eu não sabia como é que eu ia conduzir aquilo, porque era muito grave. E o menino sobreviveu. É o caso real, né, do Rio de Janeiro. Essa história também aqui é impressionante, porque esse menininho aqui, que é um americano, ele foi piloto de guerra na guerra do Japão, com o Japão, né? Na Segunda Guerra Mundial. O avião dele caiu em chamas e esse menino, pequenininho, com 3 aninhos, ele gritava, se debatia, acordava de noite, fazendo um escândalo, dizendo que estava pegando fogo e a pessoa tira ele de lá, coisas desse tipo. E a mãe não aguentava mais aquilo. Eles começaram, então, a pesquisar a história dele. O avião está em chamas, o rapaz não consegue sair. O rapaz era ele mesmo. Então, esse menino James, ele passou a dizer coisas impressionantes. E ele foi, por exemplo, uma vez levado pelo pai num museu que tinha aqueles aviões da Segunda Guerra Mundial, né? Então, ele olhava os aviões, ele sabia tudo. Ele dizia o avião tudo o que tinha, que tipo que era, que trabalhava assim, que fazia isso, que fazia aquilo. Aí as pessoas foram vendo que isso não era normal, não era possível uma coisa dessas. E começaram realmente a registrar as coisas que ele dizia, trabalhar com ele. Ele começou a ser atendido também, né? E a história acabou tomando um rumo impressionante. Ele já quase adulto, né? Ele, inclusive, voltou ao Japão, ao lugar onde ele morreu. E eles fizeram lá uma cerimônia com os japoneses, inclusive, entendeu? Assim como se fosse uma despedida. Que ele falou: eu não quero mais me lembrar disso. Eu quero me livrar dessas lembranças. Eu quero enterrar esse meu passado. Então, foi uma linda cerimônia e hoje em dia eu acredito que ele já esteja numa situação melhor. Mas, enfim, um caso como esse, e há outros, não é só ele, o dele é impressionante. Ele, inclusive, encontrou um ex-colega. Ele falava no fulaninho, e o fulaninho já estava velhinho, e ele encontrou o fulaninho, e trocou ideias com o fulaninho, entendeu? Então, são casos assim, absolutamente impressionantes. Hoje em dia, uma pessoa diz assim, eu não acredito em reencarnação. Sinceramente, eu acho muito engraçado. Cara, tu não pesquisa, não. Na internet tem casos assim, andar com pau, como é que a pessoa pode dizer que não acredita em coisas que está mais do que provado? Para mim, não tem a menor dúvida. Esse livro é muito interessante, se alguém quiser ler, vai gostar. Bom, agora vamos para a cura. Eu acho que uma das coisas mais importantes do espiritismo, daquele futuro do espiritismo, tem a ver com cura. Porque é inegável que existem inúmeros trabalhos com cura. A gente conhece aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, o Tupiara, o Frei Luiz, que são maravilhosos. A gente sabe que eles trabalham o tempo todo e tem casos e casos de gente que ficou boa por conta deles. Eu já tive uma cura por conta deles, entendeu? Eu não duvido absolutamente. Os curadores sempre existiram. Eles tinham outras técnicas, hoje está muito ligado, sim, ao espiritismo, com certeza.
Bom, o Frei Luiz, então, ele reuniu, dizem, né, um médico que era... Bom, peraí, vamos ver primeiro aqui o Rosa... a Fraternidade da Cruz e do Triângulo. Esse aqui já é o outro, aquele da Tijuca, né? Que é uma história interessantíssima. E eles têm como símbolo a cruz e o triângulo. E o mestre deles diz que é tão antigo que ele estava presente na época do Rama, né? Então, ele botou essa homenagem, Rama e Sita, e fez uma junção desses nomes, né? E fez o Ramatiz. Então, o Ramatiz é um ser, né, indiano e que, quer dizer, ligado na parte indiana, e que realmente criou essa ordem que, assim, ela não se prende a um tipo de coisa, ela estuda muitas coisas que nem nós. Inclusive, uma vez eu fui lá e quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu vi foi Blavatsky. Eu vi uma citação da Blavatsky enorme, porque eles estudam tudo, estudam Blavatsky também. Esse também é outro. Aliás, o Brasil, gente, se a gente refletir, o Brasil é um predestinado, porque esses médios, essas pessoas que nasceram aqui, não pode ser por acaso. E são pessoas impressionantes. Uma é esse aqui também, né? O Zé Arigó, que teve aquele filme Predestinado, filme maravilhoso que conta a história dele, né? Que ele trabalha com esse médico alemão chamado Dr. Adolf Fritz, né? Ele já encarnou, também já trabalhou com mais dois médicos depois do Arigó, porque o Arigó morreu cedo, sabia que ia morrer cedo, ele foi informado de como ele ia morrer, e ele dizia que estava doido para morrer mesmo, para se livrar das coisas, ele falava isso. Mas ele trabalhou a vida inteira dele, desde que ele começou a trabalhar com mediunidade, de cura, curando pessoas. Aparece no filme até uma cena que o filho que tinha um problema falou: Poxa, pai, você cura todo mundo, mas a mim você não cura. Ele falou: Eu não posso, porque não sou eu que cura. Eu simplesmente sou um veículo. Eu não tenho autoridade para te curar. E depois a gente vai ver que isso é uma coisa que faz parte mesmo. Bom, o Zé Arigó depois foi substituído por esse aqui, pelo Edson Queiroz, que outro médico, esse aqui foi assassinado. Olha como é que a mediunidade tem, às vezes, acho que na maioria das vezes, tem uma ligação realmente com as dívidas kármicas, né? Um morreu num acidente de automóvel, né? O outro foi assassinado por um funcionário dentro de casa. Então, mas todos os dois trabalharam com as curas. O Arigó pegava um canivete, aparentemente sujo, e operava o olho da pessoa, operava coisas, operou gente da NASA que veio aqui fazer um estudo sobre isso. Então, não se pode dizer que é mentira, porque tem registros e registros. Tem na internet ele operando, por exemplo, Chico Anísio. O Chico Anísio foi operado por ele. Então, era assim. Mas ele dizia que essa coisa de o canivete está assim, está assado, falava, olha, isso não tem a menor importância, porque não está. Ele tinha certeza que aquilo tudo tinha sido desinfetado de uma outra forma, e ele quase que dizia que ele não precisava daquilo. Aquilo era para mostrar a realidade das coisas. Isso é muito interessante. Bom, eu uma vez assisti, curiosa pra caramba, e eu tinha uma vizinha que era da família, era a mãe daquele. Uma pessoa da Globo, que era muito famoso, um diretor da Globo, que era espírita. Esqueci até o nome dele agora, vou ver se eu lembro. Mas ele era Avancini? minha vizinha, minha amiga. E aí eles faziam no teatro, aqui na Gávea, tinha uma vez por mês uma apresentação que eles deixavam só para os espíritas fazerem essas curas.
Então, ia lá, nesse tempo acho que era o Edson Queiroz, não era mais o... O Edson Queiroz ia lá e fazia, então, as cirurgias. E a minha filha tinha entrado para a faculdade de medicina e falou, mãe, vamos lá ver esse negócio. A dona fulana convidou a gente para a gente ir, deixar a gente ir lá, né? Então vamos. Aí fomos as duas assistir. Eu morri de medo, que ele passava assim na audiência, ia falando, e de vez em quando ele apontava alguém assim, você. Aí chamava a criatura, era aquele que estava com algum problema, e ele operava a criatura. E eu morrendo de medo, botar ele por debaixo da cadeira, para ele não achar nada de errado comigo. Graças a Deus não achou. Mas, enfim, eu até coloquei na época o nome do meu genro, não, genro não, meu cunhado, que estava com problema sério na veia aorta, não sei o quê, tinha que operar, e aí eu coloquei o nome dele lá. E aí passaram 6 meses, um dia chamaram o meu cunhado. E ele foi, fez a cirurgia, realmente ele ficou bom. Ele mostrou para o médico os exames depois, o médico ficou besta. Como é que pode? Esse meu cunhado agora, ele está com 87 anos, ele já está com bastante idade. E agora, aos 87 anos, aquele problema de que ele tinha sido curado voltou. Só que agora ele já está com muita idade, não tem nem o que fazer, é esperar. Mas olha que coisa interessante. Ele passou anos da vida dele sem ter isso. Agora voltou de novo. E cada um tem as suas contas a serem ajustadas, né? Mas é muito interessante a história desse pessoal. Bom, agora chegamos à parte da materialização ligada à cura. Olha, gente, eu assisti palestra do Dr. Frutuoso pessoalmente, eu sou muito curiosa. Eu gosto de ir lá, gosto de assistir, gosto de ouvir coisas que eu não sei, que eu não entendo, mas que eu gosto de ouvir os outros que estão trabalhando com isso. Ele está trabalhando há 40 anos com isso. Ele é um médico respeitado pelos seus colegas. Ele faz palestra fora do Brasil. E ele já cansou de trabalhar com, é, com materializações. Só que essa materialização é ligada à cura, é uma coisa diferente. Então, é um ser do outro lado, pode ser um médico, né? Geralmente é um médico. Tem um médico que trabalha direto com ele. E esse médico, ele usa os dons físicos de um médium, que é um médium que tem essa característica de poder passar o material a ser trabalhado assim, e ele usa isso, então, para a cura, né? Bom, eu coloquei um aviso aqui, deixa eu ver se eu consigo enxergar esse aviso. Espera aí. É importante que sejam associadas à leitura dos textos que as precedem, nos quais busquei relatar em estilo jornalístico o histórico de cada uma e as imensas dificuldades e perigos enfrentados por quem se aventura em empreitadas semelhantes que envolvam os fenômenos ligados à ciência e à ectoplasmia. Então, olha só, quem está falando isso é quem trabalha com isso. Então, ele está dizendo a mesma coisa que a Blavatsky dizia, do perigo de lidar com estas coisas. Você tem que saber muito bem o que faz. Talvez aqui esteja grafada a fogo a derradeira advertência àqueles que insistam em causar sofrimento a si próprio, ao próximo e à natureza. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, como diz sempre o Espiritismo. Ele diz que não só ele, mas todo o grupo que trabalha com ele no centro do Frei Luís, todos foram inquisidores. Eles foram da época da Inquisição, eles causaram muitos sofrimentos às pessoas, sofreram muito em outras vidas por causa disso. Já pagaram um bocado de contas,
e ainda estão pagando. Só que agora a conta está mais leve no sentido de que ela agora é para ajudar, é para curar, né? É como aquele Curimara lá do início que eu mostrei a vocês dizia: eu fiz muito mal assim, agora eu faço bem. É o mesmo caso que diz o doutor Paulo César. Ele falou: hoje eu curo pessoas, algumas das quais eu devo ter torturado na época da Inquisição, entendeu? Então, eu agora tenho que fazer exatamente o contrário. Cura física completa, desde que sejam respeitados os compromissos kármicos individuais de cada criatura. Então, ele não tem a possibilidade, eles não têm de curar a todo mundo. Nem o Filho do Homem curou a todos, e sim aqueles que apresentavam condições de terem sua recuperação acelerada. Nessa linha de raciocínio, devem ser enquadrados também os passos magnéticos, a prece, os estados de meditação e ainda tão decantada fé. Aí ele menciona o caso dessa pessoa, dessa hemorroíça, há 2000 anos, que foi curada por Jesus, que a mulher tinha uma hemorragia que durava muitos anos e que ninguém dava jeito. E ela ficou curada simplesmente por tocar o manto de Jesus. Tal era o grau de fé que ela tinha nele e na cura. Então, a cura pode acontecer? Pode, mas também escapa a nós, a nossa ignorância, as razões que propiciam uma cura ou não. Isso é que é a verdade. Então, eu botei aqui, HPB alertou e tinha razão. Ela alerta muito com a questão de você se envolver com essas coisas, porque são sérias e perigosas e tem a ver mesmo com o passado daquelas pessoas. Por exemplo, a própria HPB é dito que ela sofreu as consequências do trabalho dela com fenômenos. O Olcott trabalhou muito com cura, mas os mestres, em determinado momento, proibiram de continuar, porque isso é um desgaste enorme. Agora, essa pessoa aqui, ó, que chama Gilberto Arruda, ele realizava cirurgias espirituais em pacientes graves. E, muitas vezes, o médico alemão, esse Frederick von Stein, que é o que trabalha lá, fazia, às vezes, a cirurgia, tirando dele os meios para fazer as materializações. Diz que entre os famosos que já realizaram cirurgias no centro está o ex-tenista Gustavo Kiffel. Teve aquele problema sério com o quadril dele. Bom, este homem aqui, que também é do grupo dos inquisitores, tem tudo a ver, segundo ele diz, mas foi um grande médium. Ele diz que ele era um médium maravilhoso, tinha uma potencialidade fantástica. Só que um dia entraram os ladrões lá, ele vivia lá no lar de Frei Luís. Os ladrões entraram e o mataram. Ele foi morto com muita crueldade. Foi assim uma coisa horrorosa, foi um escândalo. Mas era o karma dele, ele tinha ainda contas bravas a pagar e pagou. Agora, deixa eu explicar um pouquinho, porque o que me chamou a atenção nessa história? Que isso é uma medicina que já está sendo utilizada pelo plano astral, pelo outro lado, né, pelo plano espiritual, mas que um dia pode ser que ela venha a ser usada por nós também. Pode ser que um dia a gente tenha conhecimento disso aqui, conhecimento do que pode ser feito, né, com esse material que hoje em dia não nos pertence. Então, por exemplo, ele descreve os médicos, né, que estão ali fazendo a cirurgia, e muitas vezes esses médicos eles estão materializados, né, em presença de médios de efeitos físicos. É o que era aquele Gilberto.
médium de efeito físico. E, às vezes, eles usam instrumentos. Então, ele descreve aqui 2 instrumentos, que ele não tem a menor ideia do que é, mas que são absolutamente espetaculares e que esses seres usam. Um é uma peça de cone metálico em forma de cilindro, com a ponta alongada e ronda, confeccionado com um metal semelhante ao cobre, mas não existente na Terra. A temperatura, com base em radiações a laser, aumenta, acompanhando a intensidade da luminescência, entre laranja e vermelho. Parecida com a radioterapia, porém com uma precisão tal que somente as células enfermas, cancerosas, são afetadas, poupando-se as sadias. Isso é uma coisa que a gente ainda não sabe fazer. A gente sabe que quando há uma quimioterapia, ela afeta todas as células, ela tem um tempo de depois de se refazer, e ele fala que essa peça aí, ela só atinge a parte afetada. Não acontece absolutamente nada com a parte sadia. Outro instrumento que ele descreve, o lírio de luz. Emitia luminescências mais suaves e azuladas. Assemelhava-se a um pequeno lírio com uma fonte luminosa situada centralmente na profundidade do círculo composto pelas estruturas em forma de pétalas. Então, todos possuímos ectoplasma e outras forças ainda mais intrigantes e desconhecidas, que, logicamente, algumas vezes são usadas por esses seres, né? Que estão lá trabalhando com cura. Por exemplo, em 21/10/2006, porque eles têm registrado tudo que acontece. Então, ele conta essa história aqui. De repente, o ser que está lá materializado diz o seguinte: recebemos autorização para atuar neste irmão que ora. Tinha uma pessoa lá que estava orando na hora desse negócio. E ele destaca aquele ali, embora esteja a vários metros de distância, veja o que sucederá. Aí ele mostra para o doutor Frutuoso. Passados alguns minutos, o médico pediu-me que estendesse a mão espalmada, na qual depositou um enorme coágulo sanguíneo ainda aquecido. Foi extraída uma lesão deste irmão enquanto ele orava. Atuamos à distância e ele nem percebeu que foi operado. Então, olha que coisa espetacular. Ele fez a cirurgia, o cara nem viu que tinha feito a cirurgia e ele deposita na mão do doutor Frutuoso o que ele tirou de lá de dentro. Então, quer dizer, é uma medicina que ultrapassa os nossos conhecimentos. Nós ainda não sabemos exatamente onde vai chegar e o que é isso. Aí ele dá o exemplo seguinte, que o Mestre Jesus curou à distância. Realmente, ali tem um registro na Bíblia, no Novo Testamento, que ele curou 2 pessoas à distância. Um foi na casa de um romano, que ele nem foi lá. Ele curou o filho que estava doente na casa dele. E tem um outro caso também. Os 2 casos à distância, ele não precisou ir lá. Curou, falou, pode ir quando você chegar lá, vai estar curado. E a história da mulher com a hemorragia, que simplesmente tocou no seu manto. Então, as coisas são muito além daquilo que a gente possa imaginar, né? Agora, olha que interessante o que diz HPV. A gente viu aquela história do médium que não podia fazer a cura para o filho dele. Tem também, eu ouvi naquele The Chosen, né? Uma cena em que Jesus fala para Barnabé parece que mancava-se da perna, e ele queria pedir para ficar bom, mas ele nem ousou pedir. Mas Jesus diz para ele que ele não deve ficar bom, porque ele tem que ser uma testemunha da coragem dele, do jeito que ele era, e não
não se comprometeu com curá-lo. E ele aceita. Aí, olha o que diz aqui HPB. No ocultismo, deve-se fazer um voto soleníssimo de jamais se fazer uso de quaisquer poderes adquiridos ou recebidos em benefício de si próprio. Olha que coisa impressionante e poderosa que ela está falando. Pois, assim fazendo, seria pôr um pé num desfiladeiro e na rampa traiçoeira que vai dar no abismo da magia negra. Eu fiz esse voto e não sou a pessoa de faltar a juramento, cuja santidade não pode ser compreendida pelo profano. Preferia sofrer toda sorte de torturas a ser infiel ao meu juramento. Quanto à promoção de condições mais favoráveis à execução da minha tarefa, não somos nós que vamos sustentar que o fim justifica os meios. Nem tampouco nos é permitido fazer o mal para que dele resulte algum bem. Não é apenas a dor e a fraqueza físicas, nem as destruições da doença que devo sofrer com a paciência de que sou capaz, dominando-as com a força da minha vontade, a bem da obra que executo, mas também a dor moral, a ignomínia, o opróbrio e o ridículo. Então, olha que coisa interessante que ela compartilha. Ela sofreu muito fisicamente, sofreu muito moralmente, sofreu muito por ridicularização, com tudo que veio para cima dela por causa da teosofia, mas ela suportou. Uma vez quase morreu, mas ela não pediu nada. O mestre que chegou, que apareceu e disse para ela: você quer ir embora ou quer ficar? Ficar para escrever a doutrina secreta, foi por isso que ela ficou. Mas ele falou: eu não posso te ajudar em nada. Você vai ter que sofrer as consequências. Se você escolher ficar para escrever, você vai ter que aturar as consequências que virão. Ou seja, ela sofreu o que tinha que sofrer, ficou doente, padeceu bastante, mas ela cumpriu até o fim. E aí ela explica por quê. Que ela não tinha o direito de fazer uso de nada em benefício próprio. E isso é uma lei dessas pessoas que assumem esse compromisso. Então, por isso que a gente vê muitos deles passarem o que passam, mas para eles não vale, vale para os outros. E é isso, gente. Assim terminamos. Deixa eu só ver se eu acho uma coisa que sumiu, que eu não sei por que sumiu. Deixa eu ver aqui. Sumiu mesmo. Do nada. É o lugar onde o Olcott e a Blavatsky se encontraram, que eu tinha colocado aqui, naquela fazenda. Tinha um desenho mostrando a casa onde eles se encontraram, onde eles ficaram. E também tinha um lugar onde eles ficaram em Nova York, quando foi fundada a Sociedade Teosófica, um prédio onde eles ficaram, que era uma coisa assim, que está lá até o dia de hoje, e que era um lugar que eles chamavam de alamazeria, onde aconteceram tantas coisas importantes, onde tanta gente entrou e viu vários fenômenos. Então é isso, gente, é isso que eu estou compartilhando com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E deixa eu fechar aqui a tela. É isso. Não entendo de nada disso, estou estudando que nem vocês. Eu quero aprender um pouquinho com eles que entendem, porque eles sabem do que estão falando. Eu não sei. É isso. Regina, que maravilhosa apresentação que você fez. Foi um panorama enorme, né? E a gente vê que ao longo da história a gente tem muitos exemplos de
que ficam assim com um ponto de interrogação, né? Por que aconteceu isso? Como aconteceu aquilo? Realmente foi uma apresentação muito bonita. Tem um argentino chamado Dr. Lívio Vinardi, que foi engenheiro eletrônico, mas ele também tinha esse poder de vidência, né? E associando essas duas, ele desenvolveu uma ciência chamada biopsicoenergética. E ele desenvolveu aparelhos eletrônicos com o objetivo de curar as pessoas. E eu me lembro essa espiral de cobre, ele tem um modelo que é justamente para reequilibrar a energia das pessoas, né? Pois é. A gente não sabe o que vai ser o futuro, mas Mas é dá uma para ter medicina uma do ideia. futuro, né? É. Vai ser a medicina, vai ser muito diferente. É isso que eles estão mostrando. Eles lidam com coisas que a gente não tem nem noção. Você vê esse negócio de tirar, a pessoa está sentada lá e ele extraiu o coágulo de dentro da pessoa. A pessoa nem viu, nem soube. Então, são casos assim impressionantes. Mas é isso, eu acho Boa que a tarde, gente deve. pessoal. Eu vou, acho Boa que tarde. encerrar. Boa tarde, Luiz, tudo bem? Eu acho melhor a gente Hoje, encerrar a gravação para a gente poder conversar bem, não é? Trocar as ideias aí. Excelente. Então, gente, eu vou encerrar a gravação e eu espero que realmente essas reflexões tenham ajudado bastante a gente a pensar e entender um pouquinho do que acontece com essas pessoas, né? Porque realmente, como o Blavatsky disse, a gente não deve procurar os CIDs. Eles já estão com as pessoas e eles têm uma razão de ser. E o que eu achei mais importante, o ensinamento que eu achei mais importante, principalmente com o Divaldo e com o Frutuoso também, é que eles têm consciência de que eles são devedores, que eles estão passando por aquilo porque eles precisam saldar dívidas com outros seres, mas que eles podem transformar aquilo numa coisa boa. Eles podem fazer o bem, é, e doar isso para a humanidade e, assim, resolver o problema da mediunidade deles, que carregam, que é bem problemática às vezes. É isso, gente. Então, eu vou encerrar a gravação e nós vamos ficar aqui batendo papo e conversando sobre coisas interessantes. Muito bom. Regina, eu tomei a liberdade